noite a todos. É uma grande alegria nós iniciarmos a nossa exposição de hoje com a presença de todos vocês e também com a presença dos nossos amigos que nos assistem através do Facebook. Então desejamos a todos uma ótima noite e uma ótima reflexão sobre os ensinamentos que nos serão dirigidos agora, logo mais. E nós iniciamos então lendo o texto número 68 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o texto 68 se chama Além Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Isso está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é dada. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas, em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, deixando do lado de fora as nossas preocupações, as nossas atividades, para que possamos nos concentrar alguns minutos em nós mesmos, nos concentrar nas palavras que aqui serão ditas e nas reflexões internas que deveremos fazer. Senhor Jesus, em Teu amor infinito, concede-nos a Tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a nos compreendermos uns aos outros em clima de paz. Senhor, em Tua misericórdia, abençoa-nos com a Tua paz, agora e sempre. Que Sua luz possa iluminar e intuir o nosso palestrante de hoje, o Paulo Esteves, lá da Casa Espírita Casa do Caminho,
e que as suas palavras, as suas reflexões possam penetrar em nossa mente e em nosso coração, provocando profundas reflexões que nos conduzirão à nossa mudança de atitudes e pensamentos. Que assim seja. Então, convidamos o nosso convidado, Paulo, para a sua reflexão. Antecipadamente, a gente já agradece a tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. Uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira de Páscoa, chuvosa. E eu espero que a gente possa passar um tempo bacana juntos aqui, que eu possa trazer algumas palavras e aprender junto com vocês. Então, né, hoje, obviamente, a gente não podia buscar outro assunto, senão, né, só falar um pouco sobre Jesus, sobre a Páscoa, sobre nós, e vamos então trilhar esse caminho. Para elaborar essa conversa, eu andei olhando um pouco de tudo, um pouco de cada coisa, mas principalmente o que vocês estão vendo aí, alguns livros, alguns vídeos, e resolvi dividir a nossa conversa em 3 momentos. A gente falar um pouquinho de Jesus, para nós poder ver quem é Jesus, né? Para a gente poder ter a percepção do que é esse esforço que ele fez. Contextualizar também a Páscoa e o nosso papel nisso tudo. Então a gente começa falando de Jesus e é muito bacana falar de Jesus, porque houve um momento, segundo os livros que vocês estão vendo aqui, né, A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos e sobre o Apocalipse, do Haroldo, aonde eles, de alguma forma, eles comentam, né, que Deus buscou um dos integrantes, então, de uma comunidade de espíritos puros e eleitos, e esses espíritos, eles estão no topo, eles são íntimos de Deus, eles são perfeitos, eles não erram, eles são, então, os co-criadores em plano maior. Então, é importante a gente passar por isso, porque quando Deus movimenta um desses espíritos e ele passa uma missão para ele, esse espírito ele não erra mais. Esse espírito ele está tão na nossa frente, ele está tão mais evoluído, que ele não tem vontade de encarnar mais. Ele está em outras, ele está tão pertinho de Deus, que ele está vivendo a felicidade plena. Então olha a distância que tem entre nós e um espírito deste tamanho. E isso está escrito lá no Livro dos Espíritos. Lembra? O Livro dos Espíritos seria separado então, né, em 4 partes. E o que eu vou falar para vocês agora, a gente vai entrar um pouquinho dentro dele. Está dentro então da parte segunda, aonde ela vai falar essa parte da vida dos espíritos, e em algum momento ela fala ali, né, diferentes ordens de espíritos, os espíritos puros, que é essa comunidade que a gente está falando aqui. Então, os espíritos puros, olha o que vai dizer no Livro dos Espíritos: gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Esta felicidade, porém, não é uma ociosidade, ela não é monótona, né? Não é ficar deitado em cima de uma nuvem, não, nada disso. Ela não é uma perpétua contemplação. Eles são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra do seu aperfeiçoamento e do nosso também. Então, dentro dessa comunidade de espíritos superiores, estava Jesus. Esse quadro é bacana, porque ele pode nos dar uma visão, então, de aonde, em que momento estão esse grupo de espíritos, e nós que devemos estar mais ou menos por aqui assim. Então, a distância, né, ela é grande. E aí, Deus seleciona um daqueles espíritos ali e diz para ele o seguinte: bicho, eu tenho uma missão para ti, tá afim? E ele, obviamente, que ele não vai negar, né? A missão qual que era? A missão era, então, entre outras, que ele deve ter, era de resgatar bilhões de espíritos perdidos. E somos nós.
e os nossos irmãos e todo mundo, ou a grande parte dos espíritos que estão encarnados ou que estão desencarnados, mas ligados ao nosso planeta. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, é por isso que Jesus, na Bíblia, ele vai falar frases como esta, por exemplo: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esses não somos nós, e está na Bíblia, eu não mudei nenhuma palavra. Nós vamos ver mais adiante também, um pouco mais sobre esse slide aqui, mas eu trouxe ele para cá, porque era importante também mencionar aqui, que a gente, na Bíblia, muitas vezes Jesus ele é chamado de Cordeiro, né? E por que Cordeiro, né? Da onde vem isso? Bom, Cordeiro em hebraico, ele tem um significado de integral. Então, quando a gente diz que uma pessoa é um cordeiro, eu falo que um homem é um cordeiro, aquele homem, ele é um homem integral, ele é perfeito, ele é sem erro. Então, Jesus, sendo um espírito superior, elevado, um espírito puro, ele é um cara que ele não vai errar, ele é um cordeiro. Na Bíblia, vai ter, no Livro dos Espíritos, quando é feita a pergunta de qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, a resposta ela é simples, ela é Jesus, porque Jesus é um modelo, ele é perfeito. Então, por isso que o papel dele é central em toda essa história da Páscoa, em toda a história do nosso desenvolvimento, e por isso que a gente não pode desatrelar a nossa vida, o nosso amadurecimento dele e nem de Deus. No livro Sublime Peregrino, na página 27, e também esse assunto ele vai aparecer no livro sobre Maria, lá na página 31 mais ou menos, Ramatiz vai comentar o seguinte texto sobre esse movimento que Jesus faz de deixar o ambiente onde ele já estava e vir para o nosso. Ele vai dizer assim: no entanto, Jesus, o sublime peregrino, ao baixar a terra em missão sacrificial, sacrifício era ele, cordeiro é ele, para facilitar o seu ligamento com a matéria, viu-se forçado a mobilizar sua vontade no esforço de reviver ou despertar na sua consciência o desejo de retorno à vida física, já instinto em si há milênios e milênios, por amor à humanidade. Olha que o tamanho desse amor. Olha como as regras elas vão mudar, né? Aqui as nossas regras elas giram em torno de outras coisas, mas o universo, quando a gente fala em Deus, ele gira em torno de amor. Fora do planeta Terra, o sistema gira em torno de amor, de doação, de colaboração. Então, muito bem. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer de Jesus até agora? Ele vem, né, de uma comunidade de espíritos puros e seletos. Ele é co-criador em escala maior. Ele auxilia na evolução das criaturas. Então, por isso, a missão dele era nos orientar, nos recuperar. Mas e para quê? Orientar por quê? Porque, olha, nós estamos fazendo uma viagem, uma caminhada, uma jornada, estamos em evolução, então nós estamos em deslocamento. E quando a gente está em deslocamento, está fazendo uma viagem, algumas coisas eu preciso me preparar. Eu tenho que querer chegar em algum lugar. Eu preciso de orientações para poder saber que rumo eu vou tomar. Então, pois bem, o nosso problema, é que nós estamos aqui ainda. Então, muitas vezes, nós temos, por conta da nossa imaturidade e o nosso livre-arbítrio, acabamos gerando para nós mesmos e para os outros muito sofrimento, arrependimento e reparação. Então nós precisamos de uma orientação, e a orientação que nós precisamos para não sofrer e não fazer os outros sofrer
é uma orientação moral. Essa orientação moral a gente acha na família, na religião, também na educação formal, mas aqui principalmente a família e o grupo religioso, eles vão te dar as regras básicas dessa orientação aqui, que vai te garantir, que vai te segurar durante a tua existência. E no Espiritismo, né? Então, eu vou sempre trazer para a interpretação, para o olhar espírita a nossa conversa. No Espiritismo a gente tem aí as obras básicas, temos também a Revista Espírita, que elas vão fornecer uma orientação. E aqui é uma orientação um pouco mais técnica, né? Pergunta-resposta, como funcionam as coisas, tem também orientação moral, mas existem outras obras que vão nos trazer o dia a dia, que vão falar uma linguagem mais simples, vão contar histórias, vão contar relatos, que vão fazer com que nós percebamos mais fácil as mensagens. Por exemplo, as coleções de André Luiz e Luiz Sérgio. Eles falam sobre o dia a dia da vida espiritual. André Luiz lança a sua coleção, começa em 1944, vai até 68, e depois o Luiz Sérgio, ele vai lançar a dele, começar a mandar o material, desde 76 até 2021, pelo menos. Então aqui vocês veem, né, aí a coleção do André Luiz, aqui alguns livros só da coleção do Luiz Sérgio. E o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que não são poucos os casos que as pessoas sofrem por não querer ou não conseguir mudar. Então, o que isso significa? Eles têm o livre-arbítrio, a gente tem aqui, a gente continua tendo eles desencarnados, mas a nossa imaturidade pode nos causar um prejuízo. O desencarne não vai nos melhorar. Aqui nós estamos nos melhorando. No dia a dia, aqui nós vamos aprendendo e a gente vai escolhendo. Não, eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero seguir esse caminho, eu não quero seguir aquele outro. Então, todas as características que a gente construir para nós aqui, a gente leva junto. Então, Paulo, quando desencarnar, ele é o Paulo. Gosta do que ele continua gostando, não gosta do que ele não continua, tem os vícios ou as virtudes, a mesma coisa. E lá, quem sabe, vou conseguir aprender mais coisas. É uma evolução contínua. Muito bem. E era isso sobre o nosso primeiro item da conversa hoje. Vamos agora falar sobre a Páscoa. A Páscoa, vocês lembram, ela é um ritual. E ela é um ritual que tem origem judaica. E que ela foi, então, passada, né? Ela foi também adotada pelos cristãos. Seja da ramificação cristã que for. Nós aqui vamos dar um olhar, né, espírita para este ritual. Então ela tem, né, como ela é ritual, ela tem o seu significado, ela tem um local, uma data, um objetivo, e se faz um sacrifício nesse ritual aqui. Tá? Então o ritual ele tem ali, né, local. Normalmente, esse ritual aqui, e é interessante, pessoal, se vocês gostam, eu vou tentar sempre colocar aqui, né, a página ou a localização do texto na Bíblia, para que vocês possam dar uma olhada. Lá no Êxodo 12, 21, vai ter essa descrição desse ritual aqui detalhadamente. É muito legal isso. Então, esse ritual aqui, lá no início, tá? Quando Deus orienta Moisés, antes deles saírem do Egito, esse ritual aqui, ele era realizado, então, no seio da família, em casa ali, não tinha altares, nem sacerdotes, nem santuários, era um ritual íntimo da família. A data também, né, ela era ali no fim da primavera, no início do verão. Ao longo do tempo, esse ritual sofreu algumas modificações. Primeiro, ele era um ritual que ele acontecia, ele era uma celebração que solicitava uma proteção divina. Então, os pastores chegava uma época que as pastagens morriam e os pastores eles tinham que tirar as ovelhas dali, levar para um novo lugar. Então, esse ritual aqui, ele servia para pedir que eles encontrassem pasto facilmente para as ovelhas. Então, era como se fosse assim uma troca, né? Eu te ofereço o sacrifício aqui e eu gostaria de um pasto bom para as minhas ovelhas. Mas depois ele mudou e ele se tornou então uma celebração
celebração de agradecimento pela libertação do Egito, dos hebreus no Egito. Lembra, aqui o cordeiro, ele era, então, tinha as orientações, ele era sacrificado, com o sangue do cordeiro eles iriam marcar a casa, e então o anjo da morte, ele iria pular aquelas casas marcadas e não iria matar o primogênito. Por isso, então, a palavra, Páscoa, que se a gente traduzir para o português, ela significa então esse salto. Tá? No terceiro momento, esse sacrifício ele atingiu uma dimensão muito maior, porque ele era o sacrifício de Jesus. Então este terceiro momento deu origem à Páscoa, que nós aqui, os cristãos, comemoram hoje. E o sacrifício precisava, era muito importante que fosse com Jesus, porque, como a gente já viu, ele é o Cordeiro, ele é um Espírito perfeito, ele foi uma pessoa perfeita. E nas Escrituras eles pediam isso, tinha que ser um animal perfeito, os ossos desse animal não seriam quebrados depois do sacrifício. E num determinado momento, na Bíblia também, o próprio Pilatos, Jesus é levado para os sacerdotes, depois ele é levado para Pilatos, e Pilatos diz: esse cara aí, eu não vejo nenhuma falha nele, ou seja, ele é perfeito. E João Batista, vai dizer que quando Jesus chega para ser batizado, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio... Então aqui voltamos, aquele nosso slide, explicando por que a gente chama Jesus de Cordeiro. Esse ritual, ele havia sido planejado há muitos anos antes. Então lá no A Caminho da Luz, vocês vão ver, nesse capítulo Espíritos Exilados na Terra, eles vão ver que Jesus, que já era prometido a vinda de Jesus, na Bíblia. A gente vai ver em vários livros menções a essa vinda do Messias, menções que datam aí desde 1000 anos antes de Jesus. E o próprio Jesus, ele mesmo diz: olha, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes e mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitar. Ele mesmo está dizendo isso. Então ele sabe, ele tinha consciência disso. Então Jesus, ele vive uma vida perfeita, plena, ele segue a lei, mas ele adiciona uma nova compreensão daquela lei que ele seguia. Ele vai dizer para todos que Deus é um Pai amoroso, não é um tirano vingativo. Ele vai oferecer uma nova compreensão da existência, dentro daquilo que ele podia fazer, das palavras que ele podia compartilhar com as pessoas que estavam do lado dele. Enfim, ele vai levar uma vida exemplar, sem erro. E naquela última semana da Páscoa, então, ele entra em Jerusalém. Essa entrada em Jerusalém, ela é também prevista por Zacarias, e aqui é interessante porque os ramos eles significavam que era um símbolo de rebeldia, de luta política. Então, quando Jesus entra naquela cidade e ele é recepcionado com ramos que são colocados na frente dele, o povo está dizendo assim: este é o líder que vai nos liberar dos romanos, é o nosso líder político, a gente vai fazer uma revolução com esse cara aqui. Mas ele não entra num cavalo, ele não entra gritando e realmente fazendo... Ele entra num jumento, pacificamente. Então, olha que interessante esse outro contexto dessa simbologia que nos é apresentada aqui. Mas bem, a semana passou, chegou então a quinta-feira. Na quinta-feira ele faz a última ceia com os amigos, que são quase como a família dele, que eles dividiram os últimos 3 anos juntos. E ali ele divide com eles que eles vão se separar, que eles vão ter que seguir o caminho deles, Então, é um momento bastante íntimo. Daí depois, vem a noite, Tudo que acontece daqui até o momento da crucificação também está relatado aí nos vários textos. Então, ele segue bem direitinho o roteiro. Ele vai, então, ressuscitar, também está previsto isso.
que para nós a gente vai dizer que ele vai se materializar, né, para os colegas, para os amigos dele. Então ele oferece um novo paradigma, que a existência ela é maior do que a gente percebe, ela é baseada no amor, ela é influenciada pela nossa conduta atual. Quando ele se materializa e convive com os discípulos, isso não é pouca coisa, não é, pessoal? Imagina, pensa nisso acontecendo contigo. Isso é absurdo, vocês achariam um absurdo, eu acharia um troço muito fora do comum. E ele fica com os caras 40 dias, e vai e volta, e a presença dele é física, sentida, ele come, os caras tocam nele. Então é muito intenso isso aqui. Por quê? O que ele estava fazendo aqui? Ele estava dizendo para quem ainda tinha alguma dúvida, dizendo, olha, eu estou aqui, tu tem dúvida que sou eu? Tu tem dúvida disso que está acontecendo aqui? Porque se tu ainda tem dúvida, eu não consigo fazer mais nada para te convencer. E eles, obviamente, foram convencidos, né? Mas e o sacrifício? Qual o motivo do sacrifício? Por que, tudo bem, tem que ser ele, mas por que daquela forma? Bom, a primeira razão é que todos, como é dito lá em Isaías, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele centralizou, ele deu um norte. E Jesus sabe disso, porque Jesus fala, para isso vinha esta hora, quando for levantado da terra, quando ele for, né, crucificado, todos atrairei a mim. Isso é muito legal. Então o cara fala isso aqui, ele sabe o quanto ele vai sofrer, mas ele sabe o que significa isso. Porque o que ele fizer aqui não se perde, passa o tempo e continua. Além disso, isso simboliza uma nova aliança. Deus, que nos ama muito, ele nos ama de tal maneira que ele doou esse seu filho super especial para esse sacrifício, para que através do sacrifício dele, que é um supremo ato de amor pela humanidade, tanto por Deus quanto por Jesus, a gente consiga avançar. Ele também vai, uma outra maneira também de interpretar isso, Deus, ele perdoa os nossos pecados através do sangue derramado por Cristo. Aqui, essa questão do sangue, ela também é interessante, simbologicamente falando. Ele, em alguns textos, né, na Bíblia, existe essa referência ao sangue, vai ter no Apocalipse também. E lá no Êxodo, de novo, logo além da referência da própria Páscoa e o sangue do Cordeiro, logo antes de Moisés receber os 10 mandamentos, ele se reúne, Deus havia passado outras instruções para ele, e ele vai com aquelas instruções para o povo dele, e eles selam um pacto, e aqui para selar o pacto, eles usam o sangue de um cordeiro de novo. Então assim, o sangue, ele tem essa simbologia de selar o pacto, fica oficial, né? Para eles ficava oficial quando tu usava sangue para selar um pacto. Então a Páscoa de Jesus foi a luta pela nossa renovação. A renovação, então, que nos liberta de nós mesmos, abre para a gente um caminho repleto de felicidade, de possibilidades, a nossa redenção. Ele transformou um flagelo que é ser crucificado, um martírio, e isso tem que ficar para que a gente lembre, a gente não pode esquecer, nós temos que lembrar, porque quando a gente esquece, pessoal, a gente corre o risco de perder as nossas conquistas, de repetir os nossos erros. Então a gente tem que lembrar. E tem um outro caráter que é o da vitória. A gente tem que confiar, porque aquilo ali a gente vai vencer. Isso, seja lá o que for, vai passar e a gente consegue vencer. Então a gente chega na última parte da nossa conversa. E nós com isso? Ora, a gente tem que fazer valer esses sacrifícios, essa oportunidade de estarmos vivendo aqui e agora. Temos que trabalhar a nossa reforma interior, a serenidade, a empatia, a humildade, a colaboração,
colocar as orientações de Jesus como norte. Porque é muito importante. Então, já fazendo isso, usando ele como um farol, a gente já vai estar num caminho legal. O apóstolo João, ele vai dizer que o Cristo espera de nossa relação com ele, que a gente então, se a gente sabe que a gente conhece ele, sabemos que conhecemos ele, se a gente guardar os seus mandamentos. Então aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, porque senão não tem sentido, né? Se eu concordo com a mensagem, se eu acho que faz sentido, mas eu me comporto de uma forma totalmente diferente, alguma coisa está errada. E Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus. Olha que legal. Todo aquele, pois, isso aqui é lá pertinho das bem-aventuranças lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, vou comparar ele ao homem insensato, né, que edificou a casa sobre areia. Então, por fim, pessoal, lembra do seguinte: Jesus teve uma vida perfeita, ele fez um sacrifício por nós, para nós, selou com sangue esse sacrifício, e ele pediu duas coisas para a gente. Faz o seguinte, ama a Deus de todo o teu coração e trata o teu próximo como a ti mesmo. Tudo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então está tudo aqui. Ele não conseguia simplificar mais do que isso. Se faz isso aqui, segue isso como caminho, não tem como errar. A gente então, eu aconselho que a gente continue buscando a melhoria continuada, um pouquinho a cada dia, e queria lembrar a vocês que se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, lá no item 919, Kardec pergunta assim para Santo Agostinho: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí ele começa a dar uma resposta muito legal. Eu não botei aqui para que vocês possam ler, porque ela é muito legal, tá? Vai valer a pena, então dá uma conferida lá. Então, gente, a nossa meta essencial é a suavização da próxima existência. Então a gente tem que viver com um pé aqui, o outro no futuro, aproveitar a oportunidade e usar esse conhecimento, usar Jesus como farol, para que a gente possa ter uma continuidade cada vez mais suave. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, e desejo a todos uma ótima Páscoa, um ótimo feriado. Muito obrigado pelo convite novamente. Muito obrigada, Paulo, pela sua fala, pela reflexão que provocou em cada um de nós, que fica realmente a lição de que precisamos nos conhecer e nos melhorar, né? Jesus nos trouxe muitos ensinamentos e nós estamos ainda engatinhando, mas com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós podemos dar um bom avanço. E esse avanço ele acontece com o nosso trabalho íntimo, com o nosso esforço. Então, nesse momento, nós vamos para a segunda etapa, com a aplicação do passe coletivo. O passe é uma transmissão de energia que vai ser mediada pelos trabalhadores da casa, vinda dos espíritos superiores, para cada um na medida da sua necessidade. Então, nesse momento, nós vamos diminuir um pouquinho a iluminação. Convidamos os nossos trabalhadores que se posicionem, a fim de que possamos iniciar a nossa reflexão, a nossa fala. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera.
fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebe a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Nós agradecemos então a presença de todos, desejamos uma ótima Páscoa, que esse feriado, esse final de semana prolongado, possa servir para o nosso descanso, para o nosso convívio em família, que a gente possa comemorar a vida, a união, o amor, a paz, entre principalmente a nossa família e os nossos mais próximos. Boa noite a todos e fica o convite da palestra na próxima quinta-feira. Tenham um bom retorno aos seus lares.